Não dá para acreditar. Momento de uma força. Pode entrar, fica à vontade. Vamos, Joyce. Pessoal, olha como é simples essa ideia. Que isso, professor? Viu? É uma barra parafusada na parede e ela pode girar em torno daquele ponto. Aliás, esse ponto aqui é chamado tecnicamente de ponto de giro. Faz sentido chamar de ponto de giro? Jezebel. Galera, concorda que se eu pegar uma barra dessa, 2 metros de altura, de comprimento, e faço força lá de 15 newtons para cima, ela vai girar, né? Certo? Todo santo dia tu tem que rotacionar os objetos. Concordas comigo? É impossível tu passar um dia da tua vida moderna sem girar um objeto. Para poder abrir uma porta, tu tem que rotacionar um objeto. O engenheiro deve ter calculado a força que se faz para abrir uma porta dessa, né? Concordas comigo? Imagina, o cara bota uma mola lá, o cara vai abrir a porta. Abre a porta. Outra, ó, 2 momentos para poder entrar na sala de aula. Um momento para destravar a porta, outro momento que eu rotaciono a porta para abrir. Concordas comigo? Por que será que a maçaneta não é aqui, né? Podia ser a maçaneta aqui, né? Por que será que a maçaneta não é ali? Se a pessoa for tentar abrir e fechar uma porta por aqui, meu querido, ela tem que fazer um esforço muito maior do que aqui. Certo? Isso tudo não é por acaso. Até na hora de apertar o pneu do carro, furou o pneu do carro, vai ter que trocar. Infelizmente é errado subir na chave e ficar pulando que nem um maluco para apertar o pneu. Isso fica perigoso, pode cair o pneu por tu apertar demais. O correto na hora de apertar um pneu de um carro, depois que tu encostou o pneu no seu lugar com as porcas todas parafusadas com a mão primeiramente, depois tu só deveria dar mais meia volta em cada porca. Só mais meia volta, é a melhor maneira de prender um pneu. E eu vejo a galera na borracharia, hein, que era para entender disso, pulando em cima da chave para poder apertar a roda. Olha que falta de bom senso. Então tudo que eu vou te mostrar agora tem a ver com rotacionar corpos. Eu vou te ensinar como é que se calcula a força, entre aspas, para rotacionar um objeto. Momento de uma força, tu não vai acreditar. Momento de uma força, é só tu pegar a força e multiplicar pelo braço de alavanca. É braço de alavanca, o nome da distância do ponto de giro até o ponto de aplicação da força. Percebam que a força está perpendicular à barra, né? O nome dessa distância é chamado braço de alavanca. O M de momento. Galerinha, me ajudem a fazer o cálculo complexo desse momento aqui. Momento igual força. 15 newtons que multiplica a distância. 2 metros. Matemática profunda dá um momento de 30 newton metro. Inacreditável. Inacreditável. Esse é o conceito inicial. Né? Então é fundamental tu aprender a calcular o momento de uma força para poder depois querer entender, né? Uma viga estática e poder resolver um problema de uma viga ou várias vigas, né? Apoiadas em determinados locais. Outra coisinha importante a respeito de momento de uma força, antes de cair na parte mais elaborada, seria o seguinte, ó. Vamos pegar essa mesma situação, só que vamos fazer a força dessa maneira. Eu te pergunto, vai girar? Não. Então é importante tu perceber que para calcular o momento de uma força, não adianta o cara fechar o olho, pegar a distância, multiplicar pela força e achar que vai acertar. Tem que ter o bom senso. Nesse caso, quanto é que é o momento? Já que não gira.
Ó que bonito, ó que bonito. Então, ó, sempre que tu for apertar, né, uma porca na tua vida, sempre que tu tiver que fazer força para rotacionar um corpo, tu sabe que não adianta fazer força, né, nesse sentido, que tu nunca vai rotacionar o corpo. Se tu quiser rotacionar, tu tem que empurrar perpendicularmente, certo? A direção na qual o corpo está, senão ele não vai rotacionar, e sim vai querer ser transladado. Ó, isso aqui é translação, né, galera? Ó, isso aqui é translação. Rotação só se eu aplicar uma força perpendicular ao corpo. Então eu quero ver uma dica. Já que aqui deu 30 newtons, aqui deu 0 porque não ia girar, como é que nós faríamos esse cálculo aqui, ó? Quero ver. Letra B da prova é essa. Legal. Ou seja, vamos começa com D e termina com compor. Yes! Vamos decompor a força. Eu sou idiota, né? Eu sei. Não resisto. Então, ó, vamos decompor a força. Fx, olha que linda. Fy. Agora a pergunta é: qual dessas forças causa momento? É intuitivo? E se tu esquecer, tu pega uma coisa de escrever na mão, finge que é a barrinha e faz força. Não rotacionou. E agora, rotacionou. Então, mesmo que tu não enxergue de cara, pega a coisa e faz ali. Ah, tá, é a pra cima que está rotacionando. Então, nem vai precisar calcular o Fx, só vou calcular Fy. Cara, eu fico super feliz de ver que tem uma galera que está instantânea na decomposição. É muito comum, às vezes, o cara chegar na tua idade no segundo ano, vai decompor. Aí o cara demora uns 30 segundos para decompor. E a galera tá instantânea. Seno. Sem ângulo, né? Seno. Fy é igual. Quanto é que é o F? 15. E o seno de 30? Isso, 0,5 a gente usou hoje, né? 15 dividido para 2, 7,5. Agora que eu achei o Fy, que é quem causa momento, como é que calcula o momento dessa situação aqui? Fy, né? Porque o cara não se confunde vezes. Braço de alavanca, que é a distância na prática. 7,5, que nesse caso deu 15. Como é que é a unidade de momento? Newton metro. Mas nesse caso foi só se a pessoa estiver muito agilizada, entendeu? Ela perceber, caramba, isso aqui vai dar metade e vai multiplicar por 2, né? De qualquer maneira, não comenta isso com ninguém, por favor, fica só entre nós. É muito comum no vestibular, o cara vai lá, A, B, C, D, E. Ele não faz a menor ideia de como faz a questão. Só que ele vai lá e lê o enunciado, tem o número 30 lá no enunciado, aí tem o 20 também. E ele vê que tem os 50 no gabarito. Ele vai lá e marca os 50. Entendeu? É muito comum as pessoas acertarem questões no vestibular sem ter noção do que está acontecendo usando bom senso. Entendeu? E às vezes está lá no enunciado 20, está no gabarito 20, e apesar de ter cálculo, o cara fez o cálculo de uma maneira tal que acaba dando a mesma resposta. Então assim, tô perdido, não sei o que fazer. Usa esse raciocínio. Faz um jeitinho brasileiro, mas só em último caso, né? Nesse tipo de começo é importante a gente fazer as continhas pra gente entender, mas é isso aí mesmo, tá? Tem que ficar ligado às vezes. Galerinha, olha só, até agora nada demais. Aliás, ó, na tua prova, além de ter a questão ninja mais difícil, né? Uma questãozinha das 10 mais difícil, vai ter uma questão que é assim, ó. Calcule o momento da força nos seguintes casos. Letra A. Não é piada não, cara. Tu vai multiplicar e é gol. Letra A. Letra B. Não vai fazer cálculo nenhum. Ó, não vai girar, 0. Letra C, pesada a letra C. Tem que decompor e depois fazer o momento. Viu? Bem mais light do que o exercício anterior, concordas comigo? Infinitamente mais light. Ah, outra. Na tua prova das 10 questões, vai ter uma questão que é só decompor, que nem do primeiro ano, lembra? Decomponha o vetor tal. Só faz a setinha e decompõe. Que eu preciso ver quem é que não está decompondo ainda para eu poder convidar para assistência e a gente resolver o problema dessa pessoa no começo do ano. Certo? Vai ter a outra questão, então.
vou te dar 2 vetorzinhos para tu somar eles, que nem acontecia no primeiro ano. Vai ter essas questões de revisão também, né? Então fiquem tranquilos. Uma questão difícil nessa primeira prova, hein? Uma que vocês já estão treinando e vão treinar mais ainda. Ah, não, vamos fazer uma melhor. Quero ver se eu faço melhor essa de vetor agora, hein? Só quero ver. Anotaram a primeira parte da tarefa aí? Uma questãozinha só por enquanto, né? Ah, agora eu vou pegar pesado, hein? Meu Deus, isso aqui vai ficar impossível. Uma forcinha para lá, F1 igual a 10 newtons. Para cá uma menorzinha, fazer a metade aqui, ó, bem pequenininha. F2 igual a 5 newtons. Vou dizer que essa distância aqui é 2 metros e aqui é 1 metro. Agora eu quero ver. Alguém poderia me dizer, me dar uma dica de como calcular o momento resultante? Bacana a tua ideia. Geralmente é assim que a galera sugere. Professor, primeiro faz a conta com as forças, depois calcula. Mas eu te pergunto uma coisa. Essas forças têm o mesmo braço de alavanca? Então eu quero uma outra dica. Primeiro calcula o momento da força. Isso. Depois calcula o momento da outra força e depois raciocina. Tá? Então, galera, ó. Se tiver mais de uma força, não te desespera. E não tenta somar as forças antes de calcular o momento. Calcula o momento de cada força. Isso vocês já conseguiriam, tenho certeza. Me ajudem então. Momento da força 1, M1. Eu calculo o M1, tu calcula o M2. É F1 vezes D1. Hã? Tu viu que organizadinho? Olha que bonito. M1 é igual, força 1, 10 newtons. Distância do ponto de giro até a força 1. Legal. 2 metros. 2. Momento 1 deu 20 newton metro. Vocês são os amores, vai. Oh, meu Deus. Yes, 3. É 3. Porque é a distância do ponto de giro até o ponto de aplicação da força. E no vestibular eles colocam assim picadinho pro cara que está distraído botar 1. Mas tu concordas que o braço de alavanca que vai funcionar são os 3 metros? Essa força é para baixo. Como? Não, bacana. Olha só como tu foi criterioso. Eu não falei o peso dessa barra, né? Certo? Então vamos fingir. Ah, eu estou desprezando o peso da barra. Se eu tivesse considerando o peso da barra, eu teria que colocar bem no meio da barra, a 1,5 metros, o peso dela para baixo. Já vai acontecer isso nas questões. Mas por enquanto vamos fingir que a barra é do material novo, não tem peso nenhum. Olha que incrível. 3 vezes 5, 15. Mas a tua colocação, colega, de perceber que a força é para baixo tem uma outra implicação. Uma outra implicação. Porque o que eu desejo? Eu quero o momento resultante. E agora? Ah, por que diminui? Claro, a força F1 está tentando rotacionar a barra para cima. A força F2 está tentando rotacionar a barra na direção oposta. Esses momentos estão contribuindo ou atrapalhando um ao outro? Por isso que diminui. E para onde é que essa barra gira? É quem ganha o momento de 20 newtons-metros, que é para cima. Só que para não ficar com essa história de para baixo para cima, na ciência tu sabe que as coisas são organizadas e tem método. Olha como é que é o método. Minha mãe mandou, vou para lá. Então eu vou dizer que o que gira para lá é positivo. Certo? Professor, mas isso é o que tu pode escolher o que tu quiser. Esse que é o bacana. E é o que me revoltava quando eu era novo, eu não entendia. Como assim, professor? Eu posso escolher o sinal que eu quiser. Mas tu pode, eu vou te provar já. Vou selecionar que o que gira para lá é positivo. E se girar no sentido oposto? Peraí, o momento 1 gira no sentido oposto, então ele é negativo. Vai ficar menos M1. E o momento 2, ele gira no sentido positivo, mais M2, para ficar bem organizado. Momento 1, então, menos 20, mais M2, 15. Qual é o momento resultante, então?
menos 5 Nm. Esse menos significa que a barra gira para onde? No sentido... Gostei. É mais no sentido negativo, perfeito. Mas, pra gente falar, né, sentido anti-horário. Pra cima fica ruim, sabe por quê? Porque se tu pegasse a barra no meio, girar para um lado, enquanto um lado sobe, o outro desce. Então é melhor falar sentido anti-horário. Ô professor, mas me perdoa. Se o cara selecionasse o sinal contrário, daria errado? Não daria errado, quer ver? Vamos supor que o menininho no Turcomenistão, fazendo esta questão, pense, momento resultante, o menininho faz assim, ó. Tu viu que não é uma seta para cima, né? É uma curva no sentido anti-horário, dizendo que é positivo. Nesse caso, eu recomendo que na hora que tu vá definir se um momento é positivo ou negativo, tu pegue a coisa que está na tua mão, finja que é a barrinha, pega com o dedinho no ponto de giro, vê se está girando, e faz com o outro dedinho a força. Parece piada, cara, mas isso é importante, ó, para tu identificar que o M1 é positivo. Negativo, menos M2. Momento resultante igual. Quanto vale o M1? 20. Quanto vale o M2? 15. Subtraindo dá um momento resultante de quanto? Mais 5. Ih, professor, se ferrou, deu errado. Ah, não deu. Isso, não deu não. Esse menos, qual é a interpretação física? Sentido anti-horário. Qual é a interpretação física desse mais? Sentido anti-horário. Anti-horário. Porque nós mudamos o nosso referencial. Antes o referencial era para lá é positivo, então para cá é negativo, como deu menos anti-horário. Agora o referencial é para lá positivo, para cá negativo, como deu mais, deu o mesmo sentido, sentido anti-horário. Apesar de as respostas terem sinais diferentes, o significado físico das respostas mudou? É por isso que nós podemos escolher os sinais das coisas, cara. Porque quando tu escolhe um sinal diferente de outra pessoa, só vão ter sinais diferentes, mas os números serão iguais e as interpretações finais serão iguais. Eu lembro, cara, que eu demorei anos para entender essa porcaria. Eu lembro do professor sempre falando, né? Ah, escolhe mais ou menos, tanto faz. Eu ficava puto. Como tanto faz, cara? Como tanto faz se vai mudar o sinal? Eles esqueceram de me explicar que a interpretação física do final é a mesma, né? Embora os sinais sejam diferentes. Geralmente, galera, quando eu vou fazer a conta, eu uso esse referencial aqui, ó, para não ficar pensando, né? Imagina toda hora que tu for fazer o referencial, tu fica... Não vale a pena. Então eu sempre faço assim, ó, para lá é mais. Sentido anti-horário é mais. Eu sempre uso assim e na maioria dos lugares eu vejo a galera usando assim, tá? Então eu sempre escolho no sentido anti-horário é positivo. Mas isto, como eu acabei de falar, é pessoal. Vamos ver se tu pegou a manha? Fazer o seguinte, ó, como a outra parte da tarefa, eu vou passar alguns exercícios aqui. Se tu agilizar, tu já termina agora. Aqui, né? Porque essa distância era 2. A força 1 estava aplicada aqui, ó. E aqui é 2. Quando eu fui calcular o da força 2, a força 2 atua aqui. Mas o giro ocorre lá. Eu tenho que usar essa distância toda. 3, 2 mais 1. Tá? Então assim, ó, a força 1 ela está atuando aqui, ó. A distância é 2. A força 2 está atuando ali, ó. É 3. Certo? É isso que tem que observar. Mas não é o meu, né? Fim da picada. Vou passar a tarefinha de vocês então. O resto. Pode, querida. Ó, a tarefinha além dessa, pessoal, só tem mais uma questão, só mais uma. Página 14,
Exercício 2. Ele continua na página 15, tá? Mas é só o exercício 2. Letra A, B, C, D, E e F. Um exercício. Façam com vontade. Se errar, não tem problema nenhum. O que importa é tentar. Muito obrigado pela paciência e pela atenção de todos e atenção no recadinho. Querida.